Bom, então nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre duas opções de centroavante que foram especulados no Cruzeiro. Será que faz sentido imaginar tanto a situação envolvendo o Gabigol, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, qual que seria um valor que o Flamengo pediria para negociá-lo, que tudo bem, né? Mesmo que o Cruzeiro não seja um time que vai disputar os mesmos títulos do Flamengo nesse ano, certamente o Flamengo priorizaria uma venda, por exemplo, para o futebol europeu, asiático, enfim, da MLS, por exemplo, do que aqui para o próprio país, que já teve, né, propostas e rumores nesse sentido. Além disso, quero falar também com vocês sobre o Benedetto, o jogador argentino que está livre no mercado na metade do ano. Será que é um nome que realmente faz sentido? Porque eu vi muita gente falando, né, que ele ia ficar livre e olhando ele com uns bons olhos, mas eu confesso que a fase que ele está atualmente seria bem diferente daquela que estava na temporada 2018, 2019, enfim, vou mostrar aqui os números dele para vocês, inclusive. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Falta aqui um pouco menos de 400 inscritos para chegarmos a 43 mil aqui no YouTube. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante. Então, bora aqui para o conteúdo. Bom, quero começar falando sobre essa história do Gabigol, que já tem um tempo, né? Desde aquela entrevista do Marcelo Moreno lá no programa Donos da Bola, que afirmou que o Pedro Lourenço teria interesse de trazer o Gabigol para o Cruzeiro. E, sinceramente, eu já fiquei meio com o pé atrás, porque não acho que seja uma alternativa nada viável, até porque o Gabigol, né, segue numa fase não é muito boa lá no Flamengo e tudo mais, tem suas críticas, mas a torcida em si gosta bastante dele, porém o Tite tem colocado ele como um jogador de segundo tempo, né, desde quando ele chegou em meados de outubro do ano passado, né, que o Tite chegou no Flamengo, e o Gabigol tem sido reserva. Nesse ano, 9 jogos, 2 gols, ficou um tempo fora também por conta daquela questão do doping e tudo mais, só que desde o ano passado já caiu bastante os seus números. Não é à toa que foi o pior ano dele como atacante do Flamengo, né? E olha que o pior ano dele foi melhor do que os últimos 5, 6 de artilheiros do Cruzeiro, né? Tirando o Edu, por exemplo. 58 jogos, 20 gols e 4 assistências, bem diferente de 2022 com 29 gols ou 2019 com 43. Então teve uma queda bem grande de rendimento, só que vai lembrar, ele renovou o contrato dele com o Flamengo, que agora vai até o final de 2027. Então, para o Flamengo vendê-lo, teria que ser próximo daquilo que o Flamengo comprou, né, na temporada de 2020, que foi 17 milhões e meio de reais. Então, seria um valor hoje próximo da casa de 17 milhões e meio de euros, né? Então, assim, um valor próximo da casa de 100 milhões de reais. Então, seria algo bem grande, muito, muito caro mesmo para o Cruzeiro comprar. E, igual eu falei, o Flamengo pode ser que aceite um valor menor pela fase ruim do Gabigol. Vamos supor que seriam uns 15 milhões de reais. Só que com certeza eles priorizariam, por exemplo, a venda para um clube do exterior do que para um time aqui do Brasil. Até o Palmeiras, que hoje é um adversário mais direto pela busca dos títulos junto ao Flamengo, já demonstrou interesse e o Flamengo nem abriu conversas. O Cruzeiro, se para esse mesmo caminho de procurar e tudo mais, imagina, né? Se é o diretor do Flamengo, vende ele para o Cruzeiro, aí vai o primeiro jogo fora de casa, o Flamengo perde por 2-0, né, para o Cruzeiro com 2 gols do Gabigol. Imagina a pressão que não fica em cima desse dirigente. Então é realmente bem complicado pensar nesse lado. Eu particularmente não vejo essa possibilidade do Gabigol vir para o Cruzeiro, não porque é muito caro, acredito hoje que o valor dele é menor do que esses 17 milhões e meio, mas por conta da situação envolvendo, né, o Flamengo, que vai com certeza priorizar uma venda para o exterior, mesmo que às vezes seja 2 ou 3 milhões a menos do que aquilo que os times brasileiros, como o Cruzeiro, poderia, não sei, né, com o Pedro Lourenço, ou até o próprio Palmeiras, que já demonstrou interesse em contratar o Gabigol. Para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Benedetto, né? O atacante ficou muito conhecido depois daqueles gols contra o Palmeiras, contra o River Plate na final também da Libertadores lá de 2017, né? Se eu não estiver enganado agora, 2018 foi isso. Onde ele teve números até que interessantes nessa volta dele ao Boca Juniors lá em 2018, 11 jogos, 9 gols, vinha de uma temporada altíssima, né? 2017, 28 jogos, 24 gols marcados e 3 assistências. E em 2019 também 32 jogos, 10 gols, onde foi para o Olympique de Marseille e até que na França teve um desempenho interessante, né? Foram aí 17 gols marcados em um pouco menos de 70 jogos, passou ainda no Elche da Espanha e voltou ao Boca Juniors. Aquela coisa, na primeira passagem dele pelo Boca em 2022, foi muito bem, nessa ocasião 16 gols em 41 jogos, ano passado caiu pela metade os gols, em 41 partidas, 9 gols e 2 assistências, e agora em 2024, 13 jogos e só 1 gol, é um reserva ali na posição, até porque já tem 2 centroavantes, né? O Cavani, que aí complicou bastante a vida dele, e também o
Um centroavante do Palmeiras que eu acabei esquecendo o nome, acho que é Merentiel, né? É isso, o Merentiel tá lá no Boca Juniors e são os dois centroavantes do Boca e acaba que o Benedetto é um reserva imediato nessa função e pelas informações que temos ele não vai ficar daqui para o final da temporada, né? Vai ficar só até junho mesmo e não vai ter a renovação de contrato como quase todo mundo esperava que iria acontecer e não foi bem assim. Então assim, vale destacar essa questão, né, de que o Benedetto vai ficar livre no mercado e até que ponto eu acho que seria uma boa opção. Na minha opinião, o Cruzeiro em si para centroavante deveria ter trago um nome de mais peso, até porque se você for analisar, tem o Dineno, um reserva imediato, o Rafael Elias, e um outro reserva imediato sendo o Rafa Silva, que pode jogar também como um ponta barra meia, né, barra atacante, né, que é o papel que ele tem feito e na minha opinião até tem dado conta do recado. Só que se o Cruzeiro continuasse com o Dineno, por exemplo, e trouxesse o Benedetto para ser um reserva, um cara ali reserva imediato, acho que poderia sim ser uma boa opção. Aí eu não sei se você concorda comigo ou discorda, mas pagar um salário muito alto, pensando que ele é aquele mesmo de 2017, 2018 e tudo mais, aí eu já não tenho certeza e nem acho que compensaria. Até fico surpreso pela fama que ele teve naqueles gols diante do Palmeiras, diante do Boca Juniors, como que esse cara não veio, né, no caso. Bom, então vamos começar aqui com as opções nesse vídeo. O primeiro é um atleta brasileiro, que é o Carlos Vinícius, que é uma opção para centroavante, tá? Jogador então que tem aí 29 anos de idade. Na minha opinião, na sua opinião, né, Gustavo, o Cruzeiro precisa de um centroavante? Bom, vai depender bastante se o Seabra tiver o interesse, por exemplo, de jogar com dois atletas lá na frente, e poderia ser, por exemplo, o Dineno e o Carlos Vinícius lá centralizado, poderia ser uma boa opção. Mas eu acho que até para fazer essa função, né, e competir com o Dineno, eu vejo que teria sim essa necessidade. É claro, tá jogando o Rafael Silva, que faz também essa função de centroavante, tem até feito alguns gols, porém se o Cruzeiro quisesse elevar o nível, essa aqui na minha opinião poderia ser uma boa alternativa, até porque o contrato dele está se encerrando, né, com a equipe do Galatasaray de empréstimo e deve vir para o futebol brasileiro, quem sabe agora em julho desse ano, que é quando a janela de transferências reabre tanto no Brasil quanto internacional. 12 jogos, 2 gols, lá no Fulham da Inglaterra não conseguiu muito bem, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências, depois 3 gols em 16 jogos, realmente um centroavante aí, ó, 1,90 m, canhoto, poderia ser uma alternativa para esse setor. Vale lembrar também que ele já teve muito sucesso, né, quando vai aqui no Rio Ave e no Real SC de Portugal, passa também no Mônaco, boa temporada no Benfica, né, 2019-2020, 24 gols, 10 assistências em 47 jogos, vai inclusive para o Tottenham da Inglaterra, foi bem na Premier League, 22 jogos, 10 gols e 3 assistências, na época o Harry Kane estava lesionado e ele foi substituto, mas depois não conseguiu mais ter esse mesmo desempenho, tanto no Benfica quanto também no Fulham na Inglaterra, que ele ainda foi comprado por 5 milhões de euros naquela ocasião, e foi comprado pelo Benfica no valor bem alto, né, de 17 milhões nessa ocasião aqui, né, depois de ter passado pelo Napoli de empréstimo e também, né, indo para o Benfica depois de uma temporada sensacional. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre essa opção, realmente mais para centroavante. Foi importante pelo Galatasaray nesse jogo aqui, ó, que fez o gol de 4-3, mas no geral foi só isso, 1 minuto. Caso parar no futebol brasileiro, não foi o que aconteceu, teve esse retorno ao Boca Juniors, conquistou até que algumas temporadas importantes com a camisa do clube e agora vai ficar livre no mercado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, vou deixar outras sugestões aparecendo aqui na tela também para vocês e nos vemos aí então numa próxima.